Olá, a paz do Senhor, estamos aí de volta, comentar a nossa terceira lição aí do quarto trimestre. Jó e a realidade de Satanás. O texto ora ele diz: e vindo o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. A verdade prática ou aplicada, ela vai falar: segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só venceremos com as armas espirituais. O nosso texto está registrado em Jó capítulo 1, versículos de 6 a 12, e Jó capítulo 2, versículos 4 e 5. Como é de praxe eu ler, eu vou ler apenas um versículo, para que não fique muito extenso nosso comentário aqui. Jó capítulo 1, versículo 6 diz: e vindo o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Versículo 7, vamos ler. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, e disse: de rodear a terra e passear por ela. O objetivo geral da lição determina destacar que Satanás não é um ser autoexistente, mas criado, e que a sua ação não sobrepõe a soberania de Deus. Objetivos da lição específicos: explicar que o livro de Jó não procura explicar a origem de Satanás, mas que seus atributos revelam quem ele é. Afirmar que a obra do diabo são visíveis e que o livro de Jó revela a sua natureza maligna. Sublinhar o caso do diabo, isto é, os seus intentos sobre Jó não foram alcançados. Então, nobres, falar sobre Jó é uma lição interessante, um assunto intrigante e ao mesmo tempo gratificante, Então, comentário sobre Jó para nós é um aprendizado muito grande, uma visão de evangelho, de graça infinda. Interessante é que quando Jó está diante de Deus, ele contesta. Deus fala, pergunta para ele e ele começa a contestar a Deus. E o primeiro tópico ele diz que o livro de Jó e a natureza de Satanás. O livro de Jó e a natureza de Satanás. A natureza mais ou menos pré-existente, nós vamos ver lá da criação de Satanás, está lá no livro de Ezequiel, capítulo 27, e algum comentário também no livro de Isaías, no capítulo 14, se eu não estou enganado, Tem alguns comentários sobre isso aí. Então Satanás, por que ele não é autoexistente? Porque ele foi criado, assim como nós fomos criados, Satanás também foi criado. Só que Satanás foi imbuído, incutido por inveja, por soberba, e se rebelou contra Deus. E aí a Bíblia diz lá em Isaías que ele, no seu coração, subiria acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E Deus viu que ele assentou-se esse intento no seu coração, e vai dar uma sentença dele: contudo serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Alguns males que afligiram Jó: delírio, insônia e rejeição dos amigos. Então Satanás é um ser espiritual. O primeiro tópico vai falar: por que um ser espiritual? O ser espiritual, se você já assistiu aquele filme lá, Quando Adolescente, chamado Caça-Fantasma, você vai entender que espíritos são seres ectoplásmicos. E como seres ectoplásmicos, eles conseguem se apoderar, se envolver na vida das pessoas. Tem um exemplo aí, se eu não me engano, de um dos filmes do Homem-Aranha também, que tem uma mancha negra lá, não sei o nome daquele vilão, mas que às vezes ele vai lá e incorpora o Homem-Aranha, o Homem-Aranha fica preto, e alguns outros heróis ou algumas outras coisas lá ficam negros, ou pretos, como você queira entender. Mas dá a ideia desses espíritos que se apoderam da vida das pessoas. Então Satanás é um ser real, porém espiritual. E como o reino de Deus também é um reino espiritual, então ele tinha acesso direto. Ele foi um anjo, ele foi criado lá, ele tinha acesso direto a isso aí. E como ser criado, ele é limitado, ele tem as suas limitações.
ele não pode fazer tudo. Por quê? Isso é uma das provas que quando você vê que ele chega lá e fala assim, olha, ele coloca-se diante de Deus, ele coloca algumas pautas, né? Ele coloca algumas questões lá diante de Deus lá. Então, você deu para ele riqueza, ele tem tudo, né? Ele coloca em xeque a fidelidade de Jó diante de Deus. Por que ele coloca em xeque? Ele fala assim, ó, o cara tem riqueza, o cara tem filhos, o cara é próspero, é o homem mais rico do Oriente. Então, fica fácil servir a Deus assim. Então, ele coloca em xeque essa fidelidade de Jó quanto à pessoa de Deus. É um ser dotado de personalidade, é aquilo que eu falei. Por ser ectoplasma, ele tem uma personalidade. Ele não consegue entender a nossa mente, mas ele tem suposições, pressupostos, para que possam tentar compreender essa ideia. Satanás está insinuando duas coisas quando ele coloca em Deus em xeque. Que Deus precisava subornar. Primeiro que Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos, com riquezas, para que essas possam tornar-se fiéis a Ele. Que a Bíblia não diz isso. Deus é Espírito e Ele quer ser adorado em Espírito. E segundo, que Jó serve a Deus por interesse. É aquilo que nós acabamos de falar, porque está cercado de riquezas, né? Então, como está cercado de riquezas, Jó acaba servindo a Deus sobre isso aí. E então nós vamos aqui para o tópico 2. O livro de Jó e as obras de Satanás. As obras de Satanás aqui ele está colocando que é dor e sofrimento. O segundo ponto ele vai falar de acusar. E o terceiro ponto ele vai falar de tentar. Foi aquilo que nós colocamos. Ele colocou em xeque-mate Deus, né? Ele coloca xeque-mate a pessoa de Deus. Fala assim, ó, Jó está se servindo porque é riqueza, porque você dá bênção para ele. E nesse contexto tem três teses de Satanás. Segundo o doutor Hernando de Dias Lopes, tem três teses de Satanás. Essas teses de Satanás, ele estava querendo colocar diante de Deus e provar para Deus que ninguém ama ele mais do que o dinheiro. O dinheiro no hebraico, a ideia de hebraico de dinheiro é mamon. Quando fala, ninguém pode servir a Deus e a mamon, que é a Deus e o dinheiro. Então Satanás está colocando aqui em xeque que se o camarada é rico, né, e ele tem muita riqueza, se ele perder essa riqueza, esse dinheiro todinho, ele vai abdicar, vai abrir mão de Deus. Um exemplo notável disso aí, eu lembro ainda quando eu era novo convertido, que alguém falou que alguém foi pregar para Roberto Carlos e ele disse que não aceitava Jesus, que não aceitaria o Evangelho por causa da fama, por causa da glória, por causa da riqueza. Isso é um fato. Tem muitos camaradas ricos aí, cheios de granas, e eles não abrem mão do dinheiro em prol do Evangelho. Então, Satanás estava colocando assim, que se o camarada tem muito dinheiro e ele perder, que era no caso de Jó, poderia vir negar a Deus, vir negligenciar a Deus, e que não foi o que aconteceu. Satanás, novamente, é aquilo que eu ressalto, ele estava suspeitando, ele estava colocando em xeque a fidelidade de Jó quanto ao serviço deste para Deus. Segunda tese é que ninguém ama mais a Deus do que a família. Então assim, ele tinha dinheiro, ele perdeu a riqueza, perdeu a fazenda, perdeu toda a glória. Só que aí agora coloca em xeque e perde os filhos. E essa perdição desses filhos faz com que ele venha se abalar também. Então, se ele perdeu os filhos agora, perdeu o dinheiro, perdeu os filhos, ele vai negligenciar Deus. E novamente, Jó se mantém íntegro. E aí a resposta de Jó é: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. Deus deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E diz o texto bíblico, a narrativa bíblica, que assim sendo, Jó não pecou contra Deus. E a terceira tese é que ninguém ama mais a Deus do que a própria pele. Ou seja, por fim, ele contestou, falou assim, olha, ele perdeu tudo, mas ele ainda tem a vida, ele tem saúde. E aí Deus falou, então vai lá e pode tocar. Apoquenta ele, achincalha ele, mas só não lhe tire a vida, né? E assim, a ideia de que Deus chega para Satanás e fala assim, ó, você está me suprimindo, Satanás, para que eu possa engolir, para que eu possa suprimir a Jó.
né? E essa palavra consumir, que está no texto aí no capítulo 2, versículo 3, versículos 2 e 3, fala de consumir, está falando de engolir, de acabar, de dar cabo da vida. Satanás estava tentando a Deus para dar cabo da vida de Jó. E essa palavra no hebraico ele tem um sentido de engolir, de acabar, de suprimir, né? Então assim, aí Deus permitiu, então vai lá e toca. E aí Deus novamente, Jó mantém lá no auge, no profundo de sua angústia, ele continua não pecando a Deus. E aí aparece o personagem mais digno disso aí, de destaque também, que é a sua esposa. Ela perdeu os filhos, ela vendo toda aquela situação, ela chega no marido e fala assim, olha, ainda retens a tua integridade? Quando ela fala isso, veja bem, observe bem, que ela toca na questão mais interessante. Foi justamente no ponto em que Deus elogia Jó em relação a, elogia Jó para Satanás. Jó, um homem íntegro, sincero e reto. E aí vem agora, acredito que de repente os espíritos demoníacos soprou no ouvido da mulher e falou assim, olha, seu marido continua íntegro, vai lá e tenta ele, pede para ele pedir a bênção de Deus, porque é pedir a bênção de Deus, a palavra amaldiçoar a Deus e morrer, é pedir a bênção de Deus para morrer, pedir que Deus dê cabo da sua vida, que acabasse com a sua vida. Essa é a intenção da mulher de Jó, e não simplesmente maldizer a Deus, negligenciar a pessoa de Deus, quando ela sentou do lado dele. Mas por que razão? Aí alguém fala assim, mas como a louca fala tu, Jó falou. E às vezes alguém acha que a atitude daquela mulher é louca. Mas veja bem, existem 4 coisas que estão relacionadas a essa mulher. Assim como Jó, ela perdera os filhos. Ela tinha 10 filhos com seu marido. E ela perdeu esses 10 filhos. E a mulher é mais sensível, a sensibilidade da mulher, a mulher é mais suscetível a essas questões, a depressão e algumas coisas da vida. Enquanto o homem se tem aquela ideia de um ser duro, um ser austero, um ser robusto. E assim como Jó, ela perdeu 10 filhos, ela sentiu a perca desses 10 filhos. Jó sentiu, só que Jó procurou não demonstrar, manteve-se firme. E ela sentiu como a parte mais fraca. Por isso que Paulo fala, ame a sua esposa como a parte mais fraca. Segundo ponto, ela também perdeu as riquezas e os bens. Perdeu os filhos, perdeu a riqueza, ela era mulher por muitos anos. Ela havia sido, terceiro ponto, ela durante muitos anos, ela havia sido a mulher do homem mais rico do Oriente. Rica. Toda mulher queria ter conselho com ela, era cercada de amizades, a sua casa vivia cheia de outras mulheres, aconselhando e cortejando-a. E de repente ela perde os filhos, perde os bens, perde as riquezas, perde aquela honra, porque as pessoas, provavelmente, as pessoas que os cercavam começam a denegrir e a maldizer ou a zombar deles. E em quarto lugar, ela perdeu o seu companheiro. Além dela perder tudo isso, ela perdeu o seu companheiro, porque ele não podia mais estar dentro de casa com ela. Ele estava vivendo lá fora. Porque o homem que era acometido de uma moléstia, de uma lepra como essa, ele vivia fora do arraial, no meio do lixo. Então foi uma humilhação grande para a pessoa de Jó. E daí a razão da mulher, esses 4 pontos levou a mulher ao desespero, o extremo desespero, e ela chega, olha, pede a bênção de Deus e morre. Para concluir, Jó e o ocaso de Satanás. Após tudo isso, Jó manteve-se íntegro, veio os conselhos dos amigos, o diálogo com os seus amigos, teve um monólogo de Jó, e após tudo isso ele se manteve firme. E aí diz o texto sagrado, diz a história que Deus restituiu a este homem, que não era judeu, mas um gentio, toda a sua riqueza, e deu em dobro. Então assim, o ocaso de Satanás, que Satanás foi envergonhado, Satanás tentou a Deus, Satanás tentou denegrir a pessoa de Deus em relação a Jó, mas foi vencido pela fé, pela integridade e pela perseverança. Que nós possamos, em nome de Cristo Jesus, ter um testemunho como o de Jó e alegrarmos na presença do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Ótima aula.